E aí pessoal, começando aqui mais uma videoaula no canal Como Tu Fez. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando o canal, assistindo os vídeos, comentando, compartilhando. Quero mandar um abraço pro pessoal do Facebook que está curtindo a fanpage. Inclusive, se você não curtiu a fanpage, vai lá dar uma curtida, entra no Facebook, o endereço está aqui na descrição do vídeo. Então chega de enrolação, antes de qualquer coisa eu quero que você dê uma olhada nessa foto. Hoje eu vou te passar umas dicas de como fazer esse efeito do fundo desfocado na foto. Primeiramente, é bom você saber de alguns fatores que vão influenciar no desfoque desse fundo. A distância focal da sua lente. Se você tem uma lente que tem uma distância focal muito grande, por exemplo, uma lente grande angular, que é essa que eu estou usando, você vai ter um pouco de dificuldade para desfocar o fundo. Você pode até conseguir, mas não vai ser tão satisfatório. Dá uma olhada nessa foto. Essa aí eu fiz com essa lente 10-18. Você vê que o desfoque do fundo é imperceptível. Então, o ideal é que você use uma lente que tenha uma distância focal maior. No caso de 35mm para cima, 50mm, 85, 105, 300, 200. Dá uma olhada nessa foto que eu fiz com uma 50mm. Outra dica é a distância que você deixa entre a câmera e a coisa que você vai fotografar. No caso, o assunto, né, que a gente chama. Quanto mais perto você tiver do seu assunto, mais chance você tem de desfocar o fundo. Isso acontece devido a um fator que chama profundidade de campo. Quando você aproxima a câmera da pessoa, do objeto, você diminui a profundidade de campo. Então, o que está atrás da pessoa vai ter mais facilidade para ser desfocado. Esse detalhe da profundidade de campo, de repente fica meio difícil de você entender, mas eu vou te explicar isso em um outro vídeo. Por enquanto, vai por mim. Coloca a sua câmera mais próximo que você puder do seu assunto. Outro fator muito importante para você conseguir desfocar o fundo da sua foto é a abertura do diafragma da sua lente. Eu acho que esse é o fator mais importante, na verdade. Funciona assim, quanto maior for a abertura do diafragma da sua lente, mais fácil você vai conseguir desfocar o fundo. Só que você tem que entender o seguinte, existe uma relação inversa do número pelo tamanho. Quanto maior o número de f, menor vai ser a abertura da sua lente. Consequentemente, você vai ter menos chance de desfocar o fundo. Se está meio complicado para você entender isso, eu sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo aqui antes, para você entender o que é a abertura do diafragma, porque esse é um fator, como eu disse, muito importante para poder desfocar o fundo da sua foto. Só para tentar explicar essa coisa da abertura do diafragma, quando você tem uma lente que tem abertura 5.6, f5.6, ela tem uma abertura menor do que uma lente que tem f1.8. Você percebeu que quanto maior o número, menor a abertura? Então assim, você precisa de uma lente que tenha uma abertura com um número f menor. Isso vai garantir que a sua foto tenha um desfoque do fundo. Outro fator importante é a distância que você vai deixar o seu assunto do fundo. Quanto mais distante você deixar a pessoa ou o objeto do fundo, mais você tem chance de desfocar esse fundo. Então assim, se você deixa, por exemplo, a pessoa colada numa parede, você não vai conseguir desfocar essa parede. Então quando você quiser fazer esse efeito do desfoque, tenta manter a pessoa o mais afastada do fundo possível. Se é uma árvore, afasta a pessoa da árvore. Se é uma paisagem qualquer, deixa a pessoa o mais afastada possível. Outro fator que pode ser determinante para você conseguir esse efeito é os modos da sua câmera. Se ela tem modo manual, se ela tem os modos semi-automáticos também. Você consegue descobrir se a sua câmera tem esses modos semi-automáticos lendo o manual. Ou então, por exemplo, nas câmeras da Canon, você tem os modos M, que é o modo manual, você tem o modo AV, o modo TV e o P. Esses três são os principais que a sua câmera precisa ter. Daí, se sua câmera tem esses modos, você vai priorizar pelo modo AV. Esse é o melhor de todos porque ele prioriza a abertura do diafragma. Ou seja, você vai definir qual a abertura e os outros controles de ISO e velocidade de obturação, a câmera vai calcular dependendo da claridade que tiver no lugar. Então você vai colocar sua câmera no modo AV e vai tentar aumentar ao máximo a abertura do seu diafragma. Lembrando que aumentar a abertura significa diminuir a numeração de F. E a câmera vai fazer o resto para você. Você pode usar também o modo M da sua câmera, que é o modo manual. Só que assim, para esse tipo de cena, para esse tipo de modo, você precisa de um pouco mais de treino, porque você vai ter todos os controles da sua câmera livres, né? Você vai ter a abertura do diafragma, a velocidade de obturação e o ISO, você vai poder colocar o valor que você quiser. Então você tem que ter um pouco de prática para poder fazer o desfoque do fundo usando esse modo. Mas Rafa, minha câmera é uma compacta tipo Cybershot, mesmo assim tem como desfocar o fundo? Tem sim, só que é lógico que o resultado não vai ser o mesmo. Você vai notar que tem, mas não é a mesma coisa de você ter uma câmera com uma lente intercambiável, que você vai poder escolher uma lente com uma abertura maior e tudo mais. E no meu caso?
Tenho uma câmera super zoom. Como vou conseguir este efeito tão maravilhoso? Caso a sua câmera super zoom não tenha os modos semiautomáticos, que eu acho muito difícil porque a maioria já tem esses modos, você pode usar a seguinte técnica: você vai se afastar do seu assunto e vai se aproximar dele só com o zoom da câmera. Você vai dar o zoom para enquadrar a pessoa do jeito que você quer, a pessoa ou o objeto. Quando você tiver com o enquadramento certo, você vai notar que o fundo vai estar desfocado. Você tem que perceber o seguinte: quanto mais distante você tiver da pessoa para poder usar mais o zoom, mais o efeito de desfoque vai ser evidente. E aí você senta o dedo. Assim, para os dois casos, tanto para compacta quanto para super zoom, você pode usar essas outras técnicas que eu te passei, de tentar afastar o máximo possível o seu assunto do fundo e tentar chegar o mais perto possível. Bom, basicamente é isso que você precisa saber para conseguir desfocar o fundo da sua foto. Existe uma outra técnica que não depende da câmera, feita no Photoshop, e eu vou ensinar em outro vídeo. Talvez o próximo vídeo que eu faça na próxima quinta-feira seja ensinando a fazer o desfoque do fundo via software. A dica foi boa? Você gostou do vídeo? Foi útil para você? Então você pode fazer o seguinte: clica em gostei, que isso já me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Você pode também postar esse vídeo em uma rede social que você participa, Twitter, Facebook, isso já me ajuda bastante. Mostre para seus amigos, vê se eles gostam também, se foi útil para você, né? Vai que é útil para mais alguém também, né não? No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até quinta que vem. Você nunca vai ficar bom em algo se não praticar.